Olá, gente peregrina! Olá, gente membresina! Bandidos, profetas e messias. Movimentos populares no tempo de Jesus. Richard Rosley e John Hanson. Editora Paulus. Eu li esse livro na minha graduação de teologia, o que significa que lá se vão mais de 20 anos. Eu tinha esse livro, ele era todo rabiscado. Eu doei minha biblioteca para a faculdade, que eu deixei ano passado. Eu coordenei primeiro o mestrado, depois o doutorado em Ciências das Religiões da faculdade. E ano passado eu pedi as contas para me dedicar à tradução da Bíblia e a este canal, o que eu faço religiosamente há um ano. E eu havia doado minha biblioteca para essa faculdade. Hoje eu sinto falta dela porque eu gostaria de ter acesso ao meu material, mas eu doei, então não há o que fazer. Um peregrino ouviu a história, o André Giroldo, e me mandou o livro. Professor Oswaldo Bell, recebam esse livro com carinho e admiração. Vida longa com saúde para vocês e para a tenda. Ele me presenteou este livro 15 de janeiro passado. Eu venho adiando o começo da leitura por diversas razões, mas nesta fase penso ser um momento adequado, ainda que eu tenha no momento umas 7 leituras concomitantes. Não tem problema, porque ninguém se enfadonha. Cada um segue a leitura que achar melhor, ou todas. Eu acompanharia todas. Eu então vou ler este livro. Me recordo de muita coisa, não me recordo de muita coisa, e sei que certamente farei críticas. Com certeza farei críticas e certamente eu vou receber de modo assertivo muito do que vai ser dito, porque a minha memória sobre esse livro é boa, mas sei que vai haver senões. Vamos juntos. Insistirei, eu já li, mas não lembro de mais da metade do que está escrito aqui. A tese fundamental eu tenho guardada, mas os detalhes, quem com 20 anos guarda isso? Vamos começar então a leitura. Eu começarei pela introdução, motivos e finalidades da obra, que se encontra na página 7. Eu não sei se aguentarei, mas vamos até a 12. É um estirão. Mas vamos lá, vamos ver como se comporta. A gente vai administrando a leitura à medida que ela avança. Então, com vocês, Bandidos, Profetas e Messias, Movimentos Populares no Tempo de Jesus, Richard Rosley e John Hanson. Começo então com a introdução. 2 fatos que ocorreram na Palestina judaica em meados do século I da nossa era foram altamente significativos para a história posterior: a vida e a morte de Jesus de Nazaré e a grande revolta judaica de 66 a 70. Jesus de Nazaré, um profeta judeu da longínqua região da Galileia, tornou-se a figura central do que veio a ser o cristianismo e se tornou a fé e a instituição religiosa estabelecida predominantemente no Ocidente. Bem, nenhuma palavra ainda sobre o caráter absolutamente contingente dessa declaração, porque se é verdade que, a partir da recepção teológica, Jesus de Nazaré, como título religioso, se tornou figura central do cristianismo, por outro lado, não é fato indiscutível, primeiro, que Jesus tenha nascido e morrido. Isso não é fato. Pode ter sido fato, é uma hipótese. Segundo, menos fato ainda que ele teria sido profeta. Então, a gente já começa pondo de lado as presunções tradicionais. Vamos ter em mente que estamos lidando com hipótese. Rosley pode transformar isso em fato quanto queira, pode esmurrar mesa,
Não interessa, é hipótese. E Jesus, como profeta, é hipótese de hipótese. Não é hipótese a abstração mitológica Jesus ter se tornado figura central do que veio a ser o cristianismo. Pouco mais de uma geração após a crucificação de Jesus, a suposta crucificação de Jesus, o povo judeu irrompeu numa revolta maciça contra a dominação romana. Fato. Já não estamos mais diante de hipótese. Jesus ter existido ou não é uma hipótese. A revolta dos judeus contra Roma, não digo povo judeu, me parece exagerado isso aqui. Nunca é o povo, sempre é um contingente expressivo, às vezes a maioria do povo, mas sempre tem os traidores. Fato. O povo judeu irrompeu numa revolta maciça contra a dominação romana, que levou mais de 4 anos para ser debelada. A consequente devastação da Palestina, que incluiu a destruição do templo e de grande parte da cidade de Jerusalém, resultou num grande ponto de virada, tanto para a tradição religiosa judaica como para a cristã. Em reação contra o espírito apocalíptico, veja que, como pode ser espírito apocalíptico? Porque apocalíptica bíblica não tem nada a ver com a baboseira que ensinam para você. Jesus vai voltar no final dos tempos, os anjos tocando trombeta, aquela bobagem, aquilo é coisa de churume, é para ir para o vaso sanitário. A apocalíptica no Antigo Testamento e no Novo Testamento, no finalzinho do Antigo Testamento e no Novo Testamento, é convulsão geopolítica liderada no movimento de libertação por parte de Yahvé da sua terra. Esquece tudo que você já ouviu de apocalíptica na igreja, mas jogue na privada, que é lixo. Por isso, os fariseus, contra o espírito apocalíptico, porque não tem nada da idiotice da pregação cristã contemporânea, e o ímpeto revolucionário, porque apocalíptica e ímpeto revolucionário são as duas faces da mesma moeda. Hoje, o apocalipse é coisa de fascistinha, reacionário, fundamentalista, cabeça de pinico, de velho tísico, catarrento, depois de uma semana de uso. Sábios fariseus moderados lançaram os fundamentos, não só de uma sociedade judaica reconstruída, traída, mas também daquilo que veio a ser o judaísmo rabínico. É a mesma coisa. Além disso, em consequência da supressão romana da revolta judaica, o movimento cristão nascente afastou-se de Jerusalém, traiu Jerusalém, e do templo como centro geográfico e simbólico. O principal acontecimento do primeiro século com relação a judaísmo e cristianismo é a destruição do templo de Jerusalém. Não tem nenhum acontecimento que rivalize. Não, nem eventualmente, se Jesus de fato existiu. Em ambos os eventos, os camponeses judeus foram a força dinâmica, a fonte original da mudança histórica, e das suas ramificações, Jesus era originário da aldeia camponesa de Nazaré. A julgar pela tradição dos evangelhos sinóticos, que raramente mencionam outra cidade além de Jerusalém, ele passou a maior parte da sua carreira andando de uma aldeia para outra. Na forma mais característica do seu ensino, as parábolas, esse é o problema desse tipo de livro. Ele toma as descrições dos evangelhos como confiáveis. Eu não levo isso a sério. Não acho que estamos vendo aqui uma descrição de Jesus. Jesus falava em parábola. Eu, honestamente, não levo isso a sério. Isso aqui não é história, isso é um mexidão de uma preocupação histórica, com amor à tradição, com levar a sério a literatura, com precisar escrever alguma coisa, ter fonte, então é o evangelho, vamos lá. Eu não aconselho ninguém tratar isso aqui como história. Na forma mais característica do seu ensino, as parábolas tiram analogias das experiências da vida camponesa na Galileia.
Do mesmo modo, na revolta judaica, se excetuarmos a eclosão da insurreição em Jerusalém, foram os camponeses que forneceram a imensa maioria daqueles que originariamente expulsaram os romanos e resistiram à reconquista romana do país. De fato, em qualquer sociedade tradicional, como era a da Palestina judaica do século I da era cristã, os camponeses constituem 90% ou mais da população. Pode-se dizer o mesmo da Rússia soviética, que fez a revolução. Não foi uma revolução proletária. Se conta o contingente populacional, foi uma revolução camponesa. Havia proletários também, obviamente, e se uniram, mas 9-1. Entretanto, até muito recentemente, a moderna suposição ocidental era de que as pessoas comuns pouco tinham que ver com a realização da história. À medida que se tomava algum conhecimento da existência dos camponeses, comumente se acreditava que eram simplesmente gente muito conservadora, que seguia seu modo de vida tradicional e vegetava nos dentes do tempo. Os tratados padrão da história judaica e do cenário da vida de Jesus e dos evangelhos quase sempre discutem grupos e figuras da classe dominante e do extrato letrado médio da sociedade, por exemplo, os herodianos, os sumos sacerdotes e os saduceus. Os fariseus, os essênios, particularmente destacados depois da descoberta do manuscrito do Mar Morto em 1947, aqui temos um problema, o Novo Testamento não menciona essênios, não sei de onde tiraram isso aqui, e se tornaram importantes os essênios depois da descoberta dos manuscritos, que alguém inventou a tese, é uma invenção, de que os manuscritos eram a biblioteca dos essênios. De novo, não acompanho aqui os autores, nem recomendo que alguém acompanhe. Eventualmente, há prejuízo meu por estar eu errado. Mas, salvo engano, onde é que no Novo Testamento se fala de essênios? O que eu deixei passar? E há habitualmente também os zelotas. Os zelotas são mencionados no Novo Testamento. Essênios não. Mas todos esses grupos tomados juntos constituíam apenas uma pequena fração do povo judeu no tempo de Jesus. Nossos manuais, pouco ou nada, trazem sobre os outros 90%, muitos dos quais, temos razão para crer, forneceram a força motriz da história daquele período. As razões para tal lacuna, tal ignorância do grosso da população num período de resto intensamente estudado, não são difíceis de identificar. A mais decisiva foi a orientação básica seguida pelos estudos do Novo Testamento. Sendo um campo cujo objetivo principal tem sido o de interpretar a literatura sacra, em geral concentrou-se quase exclusivamente em literatura e, consequentemente, com a atenção voltada para as elites dominantes, porque os pesquisadores pertencem à elite dominante. O povo está onde? Lustrando bancos. E outros grupos instruídos que produziram documentos literários ou neles aparecem. A outra razão óbvia para a negligência do povo comum é a escassez de fontes e de provas. Mas os camponeses judeus eram predominantemente analfabetos e não produziam literatura, com exceção talvez dos ditos de Jesus de Nazaré. Vocês terão que ter paciência comigo, porque eu sou reativo. Eu leio um negócio desse e só dá vontade de rir. Eu morro de vontade de rir. Está à mão da pessoa simplesmente dizer que o que está posto como dito de Jesus é construção posterior e de camada letrada. Mas não. O povo é ignorante, o povo é analfabeto, menos os ditos de Jesus. Talvez, mas é um talvez que já enfiou goela abaixo. É laico, mas ao mesmo tempo é teológico. Assuma os ditos de Jesus. Amém. Ora, pois.
A mim não compra, não. E dos relatos sobre ele, que foram lembrados, jura? E desenvolvidos em forma oral, até ser fixados por escrito nos evangelhos do Novo Testamento. Há aqui um flagrante de simploriedade absoluto. Absoluto. Lucas faz questão de dizer que ninguém entendeu nada de Jesus. Se ninguém entendeu nada de Jesus, você lembra o quê? Você lembra a sua expectativa errada. Então, quando você percebe que você estava errado, você vai lembrar do quê? É de uma simploriedade. O que você capta desse texto é que os autores pensam assim: a história é clara, muita gente não acreditou em Jesus, mas ele já dizia tudo o que ia acontecer, ele é o que está dito que ele é, desde sempre. Não é uma consciência que se produz em desenvolvimento, é uma sabedoria dada que se anuncia a todos. Então, as pessoas já sabiam quem ele era desde o primeiro momento, alguns não acreditavam, alguns acreditavam. Quando tudo terminou, bastava lembrar. Isso sequer é algo que um historiador deveria dizer. Isso testemunha contra a qualidade do texto. Poxa, professor, você está destruindo o texto? Não, eu estou chamando sua atenção para não ler besteira. Isso é besteira. Alguém vai lembrar o quê? É tudo reinterpretação, não tem lembrança nisso. E se eventualmente há um episódio ou outro, discurso esquece. Mas um episódio ou outro que está na memória entre 512 aspas é ressignificado dentro da reconstrução futura que as comunidades farão. Memória, meus ovos, com todo o respeito. E olha que é um autor que eu respeito. No campo do Jesus histórico, é dos poucos que eu dou alguma atenção. Para você ver o nível. Imagina o que eu diria se eu pegasse outros com essas histórias de Jesus profeta mágico. Você imagina o que eu diria. Vou ler de novo. Mas os camponeses judeus eram predominantemente analfabetos e não produziam literatura, com exceção, talvez, dos ditos de Jesus de Nazaré. Ele é analfabeto, como é que vai produzir? Contratava um amanuense. Então, o argumento que você diz de que eles eram analfabetos foi por terra. Porque se eu posso contratar um amanuense hoje, eu contrato ontem. Que raio de argumento é esse? Que foram lembrados, vou ali morrer de rir e já volto, e desenvolvidos em forma oral até ser fixados por escrito nos evangelhos do Novo Testamento. Bullshit! Pegar os textos e tratá-los como memória em desenvolvimento é bullshit. Os textos são invenção teológica de partida. Não é memória de comunidade, não. Acredite em você o que quiser. Eu estou me lixando por que você pense. Eu quero saber se faz sentido. Para mim não faz sentido nenhum. É só você comparar Mateus com Lucas e Lucas destruindo a comunidade de Jerusalém. Destrói. A função do evangelho de Lucas é destruir o testemunho evangélico. Você não se deu conta? Posso fazer nada. Mas tem vídeos aqui no canal que discutem isso. Caso você queira um pouquinho assim de problematização na limpidez da tradição. Aqui estampada, para quem quiser chupar chupeta. Consequentemente, nós modernos não temos quase nenhum acesso ao que diziam e faziam os camponeses. Todavia, apesar do fato de que as pessoas comuns da época não produziram nada equivalente aos manuscritos do Mar Morto dos essênios, meus ovos, eu sigo a provocação do Norman Golby. Os manuscritos do Mar Morto são a Biblioteca de Jerusalém arquivada, não os documentos da comunidade essênia. Ou as normas da Halaká dos fariseus, ou aos apocalipses de certos outros escribas, uniam-se em certos tipos de grupos e movimentos,
conforme sabemos pelo historiador judeu Joséfo. Eu não chamaria Joséfo de historiador, mas nem amarrado. Nem amarrado. Pela tradição cristã dos evangelhos, o evangelho de Joséfo é a mesma coisa. E outros relatos fragmentários. Por isso, a primeira razão para escrever este livro é analisar e apresentar alguns dos movimentos e líderes entre o povo comum no período tardio do Segundo Templo. Uma segunda razão para o presente estudo é que a história judaica da Palestina necessita ser criticamente reexaminada depois de ter sido demonstrado que o antigo conceito de zelo é uma ficção histórica, sem base em provas históricas. Ué, mas tipo metade do que foi dito até agora. Até agora, que prova histórica nós tivemos? Jesus profeta, os ditos de Jesus guardados pela memória dos pobres e camponeses, os evangelhos como memória registrada. Por que agora vai falar de prova histórica? Eu fico confuso. Alguém me ajude. Desde pelo menos o início do século, o conceito de os zelotas teve um papel importante em obras acadêmicas sobre a história judaica antiga e o cenário do Novo Testamento, bem como nas ideias acadêmicas e populares a respeito de Jesus. Não obstante, as advertências de alguns notáveis estudiosos americanos, firmou-se em importantes manuais e enciclopédias da área a ideia de que no tempo de Jesus existira um movimento político-religioso de liberação nacional chamado os Zelotas. Segundo a interpretação usual dos estudiosos, o Partido Zelota era o mesmo que a quarta filosofia fundada por Judas da Galileia, em oposição ao alistamento para o tributo estabelecido juntamente com a dominação romana direta no ano 6 depois de Cristo. Seus membros, alternadamente chamados sicários e salteadores por Joséfo, provocaram agitações pela libertação judaica até finalmente desencadear a revolta em massa de 66. Esta posição teve uma importante função nas preocupações de muitos teólogos e biblistas modernos. Como supostos advogados fanáticos da revolução violenta contra os romanos, os zelotas serviam como um bom contraste para destacar Jesus de Nazaré como um sóbrio profeta de amor pacifista aos nossos inimigos. Eu vou ali vomitar e já volto. Especialmente nas últimas 2 décadas, muitos estudiosos europeus e americanos, respondendo a protestos internos e movimentos de libertação nacional do Terceiro Mundo, tentaram repelir qualquer implicação de que Jesus tivesse advogado qualquer tipo de resistência ativa à ordem estabelecida, contrastando Jesus com os zelotas. Os zelotas, líderes de um povo judeu unido contra a dominação romana, também serviram como precedente histórico para a causa sionista e o moderno Estado judaico, ao lutar pela sua sobrevivência contra estados vizinhos hostis. Não sei de que raio se está falando aqui, né? Sobrevivência do quê, cara pálida? Não tem porcaria nenhuma de Estado judeu cercado. É o contrário, lá estavam os palestinos, os sionistas com os imperialistas fizeram lá uma tramóia, inventou-se a lorota, a conversa fiada de um Estado judeu que automaticamente disse judeu, 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 e os árabes que se danem. Não me venha com essa conversa fiada aqui. É bem capaz de eu ter lido isso aqui, mas na época eu era um adorador de vinho. Isso aqui deve ter soado música aos meus ouvidos. Já falei que eu fui uma besta. Um imbecil de Jesus, como quase todos. E eu fui deixando de ser besta à medida que eu fui estudando. Eu gostaria de ter o meu exemplar, porque eu queria ver o que estava escrito aqui. Porque eu rabisco meus livros todos. A antiga fortaleza de Massada, onde supostamente o último bando restante dos zelotas resistiu heroicamente ao cerco romano,
finalmente cometendo suicídio em massa para não se render aos conquistadores estrangeiros, tornou-se um símbolo de convocação para Israel moderno. Massada nunca mais cairá. Infelizmente, para esses estudos e os interesses de seus autores, os zelotas, como movimento de rebelião contra o domínio romano, não apareceram antes do inverno de 67 e 68. Isto é, antes da metade da Grande Revolta. Simplesmente não há provas de um movimento organizado, religiosamente motivado, que tivesse defendido a revolta armada contra Roma entre 6 e 66. Mas e dos essênios? Porque os essênios são declarados como os responsáveis pela Biblioteca do Mar Morto, são mencionados como citados no Novo Testamento e nada disso é fato. No Novo Testamento não são citados, ponto. Que eles podem ter sido responsáveis por Qumran é uma hipótese que eu não aposto. Mas por que não há zelotas? Porque não há provas. E há provas de Jesus? E, no entanto, Jesus é apresentado como profeta judeu da longínqua região da Galileia. Eu gosto de ver a equanimidade das assertivas. Eu aprendo muito. É uma aula de epistemologia. Você deve tratar todas as coisas da mesma forma. Pode rir. É para rir. É para morrer de rir. Bem, acho que eu vou insistir mais um pouquinho. Eu li uma página 3, tem mais 1, 2, 3. 1, 2, 3. Eu acho que eu vou parar aqui. Continuamos na próxima leitura, justamente aqui na página 9. Vai ficar um vídeo muito grande se eu insistir na leitura. Deixa eu ver quantos minutos aqui nós já temos de leitura. Já vai para meia hora. Se eu insistir, vai bater 1 hora. E eu não vou fazer isso, não. Vamos parar aqui. Por enquanto, eu só vi um amontoado de declarações tradicionais, posições ambíguas, contraditórias, apresentadas como uma revisão histórica. Não sei o que eu pensei quando li isso lá atrás. Hoje eu teria vontade de não continuar lendo. Eu só vou continuar lendo porque eu sei o que tem lá dentro. Então, eu vou vencer esse desafio. Mas reveja o vídeo e veja quantas contradições. O que nos interessa dizer que existiu, existiu. E quando não nos interessa, não existiu. Eu acho isso um tanto complicado. Não era melhor ter começado dizendo: meus amigos, sequer sabemos se Jesus existiu. Mas vamos lá caminhar uma caminhada de pressupostos que vale para Jesus, para os essênios, para os zelotas. Mas o ponto alto foi tratar Joséfo como historiador. Aleluia, igreja. De pé. Se você gostou, clique no joinha, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo com a sua rede de contatos, torne-se membro do clube de membros da Tenda do Necromante, apoie o meu projeto de tradução da Bíblia, onde eu acho não há menção dos essênios, não sei, dos zelotas há, dos essênios não. E se você assiste a esse vídeo antes de 28 de outubro, ajude a gente nesta brincadeirinha aí. Vamos alcançar 10 milhões de visualizações até os 1000 dias da Tenda do Necromante. Dia 28 de outubro, este canal vai completar 1000 dias. E aproveito e deixo um convite. Ainda não consegui uma live com mais de 500 espectadores simultâneos. Já chegamos perto, mas não conseguimos. Eu gostaria que a gente conseguisse, no dia 28 de outubro, bater essa meta. Pelo menos 500 espectadores simultâneos na live de comemoração de 1000 dias da Tenda do Necromante. Comemorando, como eu acho que vamos,
as 10 milhões de visualizações do canal. Vai ser show de bola, hein? Tchau, tchau, até a próxima leitura que haverá, por mais bobagens que eu tenha lido, porque eu sei o que tem aqui dentro e vale a pena suportar tanta bobagem para a gente chegar onde precisa. Um café gelado. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.